Milionário levou um golpe de sua noiva. Até que a chefe de cozinha o salvou. Ele já estava com o pé no parapeito do último andar de um prédio na Avenida Paulista, sentindo o vento frio bater no rosto e o barulho distante da cidade subir como um eco confuso, quando uma voz firme o interrompeu. Não era uma voz desesperada. Era uma voz segura, acostumada a comandar uma cozinha cheia, panelas fervendo e decisões rápidas. Foi naquele instante, entre o abismo e o cheiro de alho dourando na manteiga que subia do restaurante no térreo, que a vida de um milionário começou a mudar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ele tinha tudo: reconhecimento no mercado financeiro, uma cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, contratos milionários fechados na Faria Lima e um casamento marcado que prometia unir duas imagens de sucesso. Mas por trás das aparências existia uma fragilidade que nem ele mesmo admitia. Disciplinado, estrategista e generoso com quem julgava merecer, ele acreditava que controle era sinônimo de segurança. Até descobrir que grande parte da sua fortuna havia sido comprometida por decisões impulsivas tomadas por quem ele mais confiava. O golpe não foi apenas financeiro. Foi emocional. Foi silencioso. Foi devastador. Em poucos dias, sua reputação começou a balançar nos corredores de vidro das grandes empresas. Parceiros hesitaram. Conselheiros questionaram. A imprensa cochichava. E dentro dele crescia uma vergonha difícil de engolir. Como alguém tão experiente pôde falhar de forma tão básica? Como não percebeu os sinais? A sensação de ter sido ingênuo corroía mais do que qualquer prejuízo. Se você já sentiu que perdeu o chão quando mais precisava estar forte, já percebeu que essa história não é apenas sobre dinheiro. É sobre orgulho ferido, confiança quebrada e a luta silenciosa para continuar respirando quando tudo parece desmoronar. Antes de continuar, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Eu quero saber qual cidade do Brasil está acompanhando essa história que começou em São Paulo, mas poderia acontecer em qualquer lugar. Enquanto ele se isolava na cobertura silenciosa, evitando ligações e recusando compromissos, a chefe de cozinha que o salvou enfrentava seus próprios desafios. Vinda do interior de Minas Gerais, criada entre fogão a lenha e festas de padroeiro, ela carregava valores que não se aprendem em bolsa de valores. Perseverança, fé prática, trabalho constante. Seu restaurante no térreo do prédio lutava para se manter de portas abertas, pressionado por dívidas acumuladas e pelo medo de não conseguir pagar a equipe no fim do mês. Quando os caminhos dele se cruzaram naquele parapeito, não foi coincidência vazia. Ele havia descido sem rumo pelos elevadores após uma discussão interna sufocante. Ela havia subido para buscar um fornecedor que se atrasou. O encontro aconteceu porque ambos estavam no limite. E esse detalhe muda tudo. Ao longo de um ano, essa história atravessa reuniões tensas, reconciliações difíceis, festas juninas cheias de bandeirinhas coloridas, viagens ao Nordeste sob o sol forte do sertão e noites silenciosas de revisão de contratos. Ele precisará enfrentar dois grandes obstáculos: reconstruir sua credibilidade no mercado e recuperar a confiança em si mesmo. E cada pequena vitória exigirá um sacrifício real, seja abrir mão do controle da própria empresa ou admitir publicamente que errou. Ela também enfrentará desafios. A ameaça de perder o restaurante, a pressão para expandir rápido demais e o medo de misturar sentimentos com negócios. Sua motivação é clara: manter o legado da família vivo e provar que é possível crescer sem abandonar princípios. Entre cheiros de feijão tropeiro, café forte passado na hora e o som distante do trânsito paulistano, duas vidas começam a se reconstruir de maneira inesperada. Mas nem tudo será simples. Revelações sobre as verdadeiras intenções da antiga noiva trarão novas camadas de conflito. Propostas arriscadas de investimento colocarão tudo novamente em jogo. E decisões difíceis mostrarão que recomeçar exige mais coragem do que começar do zero. O prédio que quase foi palco de uma desistência se tornará símbolo de transformação. A cobertura silenciosa voltará a ter luz. O restaurante ganhará novos clientes. E o homem que acreditava que controle era tudo descobrirá que vulnerabilidade pode ser a maior força. Essa não é apenas a história de um milionário que perdeu dinheiro. É a história de um homem que quase perdeu a própria esperança e encontrou salvação no lugar mais improvável. E você vai descobrir como cada detalhe, cada escolha e cada sacrifício mudaram o destino dele para sempre. O vento da Avenida Paulista batia forte contra o rosto de Eduardo Albuquerque quando ele colocou um dos pés no parapeito do último andar do prédio onde funcionava a sede do seu grupo empresarial. Lá embaixo,
Os faróis dos carros riscavam a noite como fios dourados em movimento constante. O barulho da cidade parecia distante, abafado pelo turbilhão que explodia dentro dele. Durante anos, Eduardo foi conhecido como o homem que nunca perdia. Frio nas negociações, estrategista nas decisões e generoso com quem considerava leal, construiu um império sólido no mercado financeiro paulista. Mas naquele instante, nada disso importava. O cheiro de alho e cebola dourando subiu pelo duto de ventilação vindo do restaurante no térreo do edifício. Era um aroma quente, quase caseiro, que contrastava com o concreto frio sob seus pés. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando silenciar a lembrança que se repetia como um filme cruel. O dia em que descobriu que Helena Duarte, sua noiva, havia movimentado milhões em investimentos arriscados usando sua assinatura digital. Tudo começou 3 meses antes, quando Eduardo decidiu confiar a Helena parte da gestão de um novo fundo de expansão. Ele acreditava que estava oferecendo a ela não apenas espaço profissional, mas reconhecimento. Helena sempre demonstrou insegurança por viver à sombra de um homem tão respeitado na Faria Lima. Elegante, ambiciosa e determinada a provar seu valor, ela enxergou naquela oportunidade a chance de mostrar que era capaz de multiplicar a fortuna do noivo. O primeiro sinal de alerta surgiu quando um dos diretores financeiros, Marcos Teles, pediu uma reunião urgente. Eduardo, ocupado com uma rodada de investidores estrangeiros, adiou o encontro por 2 dias. Foi a primeira pequena fissura. Quando finalmente abriu os relatórios, percebeu que o capital estava comprometido em operações de alto risco. Helena garantiu que eram apostas calculadas. Ele confiou. Semanas depois, o mercado reagiu de forma inesperada. As projeções otimistas não se concretizaram. Parte significativa da liquidez evaporou em poucos dias. A notícia se espalhou rápido pelos corredores de vidro e aço. Conselheiros começaram a pressionar. Parceiros pediram explicações. Eduardo sentiu pela primeira vez a reputação balançar. A discussão com Helena foi intensa, porém silenciosa. Não houve gritos que ecoassem pelos apartamentos luxuosos dos Jardins, apenas frases curtas e olhares que diziam mais do que palavras. Ela confessou que acelerou decisões para tentar recuperar perdas iniciais sem que ele percebesse. Não queria decepcioná-lo. A intenção de impressionar acabou se transformando em imprudência. Naquela noite no topo do prédio, a sensação que dominava Eduardo não era apenas prejuízo financeiro. Era traição misturada com culpa. Ele se perguntava como não percebeu os sinais. Como alguém tão metódico ignorou relatórios, delegou senhas e permitiu tamanha exposição. Seu conflito interno crescia como um eco ensurdecedor. O homem que sempre controlou riscos agora se via refém das próprias escolhas. Foi então que a porta de acesso ao terraço se abriu com força. Clara Menezes, chefe de cozinha do restaurante Sabores da Serra, subiu procurando um fornecedor que havia se perdido no prédio. Ela não esperava encontrar o dono do edifício naquela posição perigosa. Clara vinha do interior de Minas Gerais, criada entre fogão a lenha e festas de padroeiro. Trabalhadora incansável, sustentava o restaurante com receitas herdadas da mãe e uma disciplina que nada devia ao mundo corporativo. Ao perceber a situação, ela não gritou. Caminhou firme até ele, segurando o avental ainda marcado de farinha. Disse apenas que o feijão estava quase queimando e que ninguém tinha o direito de abandonar a própria história antes de provar a próxima colherada. A frase simples cortou o ar como um puxão invisível. Eduardo olhou para trás, surpreso com a serenidade daquela mulher. O contraste entre o cheiro de comida caseira e o concreto frio parecia um chamado para algo que ele ainda não compreendia. O vento continuava forte, mas o peso nos ombros começou a ceder. Pela primeira vez desde a descoberta do desastre financeiro, alguém falava com ele sem interesse, sem julgamento, apenas com humanidade. Ele desceu do parapeito com as pernas trêmulas. Não por fraqueza, mas pela consciência repentina de que ainda havia decisões a tomar. Clara o acompanhou até o elevador, em silêncio respeitoso. Lá embaixo, o restaurante seguia cheio. O som de talheres, risadas e o aroma de pão de queijo recém-saído do forno invadiram seus sentidos. Eduardo percebeu que, apesar do caos, o mundo não havia parado. A cidade continuava pulsando. E ele ainda respirava. Na manhã seguinte, Eduardo Albuquerque acordou antes do sol nascer. A cobertura nos jardins estava silenciosa demais, ampla demais, vazia demais. A cidade começava a despertar lentamente,
e o céu sobre São Paulo ganhava tons alaranjados refletidos nos prédios espelhados da região. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da noite anterior ainda nos ombros. A lembrança do terraço vinha como um choque elétrico, mas junto dela surgia a imagem de Clara Menezes segurando firme seu braço com naturalidade, como se estivesse impedindo alguém de atravessar uma rua movimentada. O celular vibrava sem parar na mesa de vidro da sala. Mensagens do Conselho Administrativo, notificações de veículos de economia e ligações não atendidas de Marcos Telles. A notícia das perdas financeiras já circulava com força. Alguns investidores haviam suspendido aportes até segunda ordem. A confiança, construída ao longo de 15 anos, estava sendo testada em questão de dias. Eduardo tomou café preto forte, sem açúcar, hábito antigo das madrugadas de negociação. Abriu o notebook e mergulhou nos relatórios que antes ignorara. Agora lia cada linha com atenção cirúrgica. Identificou contratos mal estruturados e cláusulas que permitiram movimentações aceleradas. Não havia ilegalidade. Havia imprudência. E havia sua assinatura autorizando acessos amplos demais. No escritório da empresa, o clima era diferente do habitual. Conversas cessavam quando ele atravessava o corredor. Olhares curiosos e receosos se cruzavam. Marcos Telles entrou na sala de reuniões com uma pasta grossa de documentos e uma expressão contida. Informou que 3 parceiros estratégicos pediram garantias adicionais para manter operações ativas. Era o primeiro obstáculo concreto para a recuperação. Eduardo respirou fundo e tomou uma decisão imediata. Convocou o conselho para uma reunião extraordinária naquela mesma tarde. Sabia que teria de enfrentar questionamentos diretos. Também sabia que precisaria abrir mão de parte do controle para manter a empresa estável. A imagem de líder infalível começava a ruir, e ele sentia o impacto disso em cada olhar ao redor. Enquanto isso, no térreo do prédio, Clara organizava a cozinha com eficiência firme. Os sabores da serra estava cheio no horário do almoço. Funcionários se moviam com ritmo coordenado. O cheiro de feijão tropeiro e carne na chapa invadia o salão. Mesmo concentrada no trabalho, ela lembrava do rosto pálido de Eduardo na noite anterior. Sabia que aquele tipo de olhar não desaparece de um dia para o outro. No meio da tarde, Helena Duarte apareceu na sede da empresa sem avisar. Elegante como sempre, entrou pela recepção com postura confiante, mas o brilho nos olhos denunciava tensão. Pediu para falar com Eduardo a portas fechadas. Disse que havia conseguido negociar parte dos ativos aplicados e que existia chance real de recuperar uma fração significativa do capital comprometido. A revelação alterou o ambiente da sala. Eduardo ouviu em silêncio. Percebeu que, apesar da mágoa, Helena estava determinada a consertar o que ajudou a desestabilizar. Aquela informação trouxe um sopro de possibilidade, mas também criou um novo dilema. Confiar novamente ou assumir sozinho a reconstrução. A decisão impactaria não apenas a empresa, mas o futuro pessoal de ambos. Na reunião do conselho, Eduardo adotou uma postura diferente da habitual. Em vez de defender cada escolha com arrogância técnica, admitiu falhas de supervisão. Propôs um plano de reestruturação que incluía revisão de governança, auditoria independente e redução temporária de dividendos. Alguns membros reagiram com resistência. Outros reconheceram maturidade na postura. Ao sair do prédio já à noite, ele não seguiu direto para casa. Caminhou até o restaurante no térreo. O movimento havia diminuído. Clara fechava o caixa ao lado da gerente, Patrícia. Ao vê-lo, enxugou as mãos no pano de prato e perguntou apenas se ele havia almoçado direito. A pergunta simples, quase doméstica, o desarmou. Ele respondeu que estava tentando colocar as coisas no lugar. Clara comentou que negócios, assim como receitas, exigem tempo e ajuste de tempero. Se colocar sal demais, é preciso encontrar equilíbrio, não jogar tudo fora. Eduardo percebeu que, pela primeira vez desde a crise, estava ouvindo alguém que não falava em números, mas em processo. Antes de ir embora, observou o quadro na parede do restaurante com fotos antigas da família de Clara em Minas Gerais. Ali havia história, continuidade, resistência. Ele começou a entender que reconstruir não significava apenas recuperar dinheiro, mas restaurar confiança, dentro e fora de si. As semanas seguintes trouxeram um ritmo intenso que Eduardo Albuquerque não enfrentava há anos. Ele voltou a chegar ao escritório antes da maioria dos funcionários e saía depois que as luzes da Avenida Paulista já refletiam nos vidros escuros da sala da presidência.
A rotina rígida era uma tentativa clara de retomar o controle. Cada relatório revisado, cada contrato analisado linha por linha representava uma resposta ao erro que permitiu o rombo financeiro. A auditoria independente iniciou os trabalhos e rapidamente apontou falhas na estrutura de governança que ele mesmo ajudou a flexibilizar meses antes. A confiança excessiva foi oficialmente reconhecida como brecha administrativa. A constatação teve consequência imediata. O Conselho exigiu a criação de um comitê de risco com autonomia para vetar decisões, inclusive as do próprio presidente. Eduardo aceitou. Perder parte da autonomia foi um preço necessário para preservar o que restava da credibilidade da empresa. Marcos Telles assumiu o papel central nesse novo cenário. Organizado e direto, ele passou a apresentar relatórios semanais detalhados. A relação entre os dois, antes distante, ganhou outra dinâmica. Eduardo percebeu que precisava aprender a dividir responsabilidades de forma real. Essa mudança exigia mais do que discursos. Exigia prática diária. Enquanto a empresa enfrentava ajustes internos, Helena Duarte mantinha reuniões paralelas com consultores financeiros tentando recuperar ativos comprometidos. Em uma dessas conversas, ela revelou a Eduardo que parte dos investimentos estava atrelada a um projeto sustentável no Nordeste, iniciativa que ele recusara meses antes por considerar arriscada demais. Agora, aquele mesmo projeto mostrava sinais de crescimento consistente. A informação alterou a percepção dele sobre decisões passadas. Eduardo decidiu analisar pessoalmente os dados do empreendimento. Encontrou relatórios arquivados que mostravam previsões conservadoras, diferentes da estratégia agressiva adotada por Helena em outros investimentos. A descoberta trouxe um novo elemento para a reconstrução. Talvez nem tudo estivesse perdido. No restaurante Sabores da Serra, Clara Menezes enfrentava seus próprios desafios. O aumento discreto no movimento após comentários positivos de frequentadores animava a equipe, mas as contas ainda pressionavam. O aluguel do espaço acumulava atraso e o proprietário do imóvel começava a demonstrar impaciência. Patrícia alertou que seria necessário negociar prazo ou buscar empréstimo bancário. Clara evitava endividamento formal, lembrando das dificuldades da família no interior quando dívidas quase fecharam a pequena venda do pai. Certa noite, Eduardo permaneceu no restaurante após o expediente. Observou Clara conferindo notas fiscais com atenção concentrada. Percebeu que ela também carregava o peso de decisões difíceis. Ofereceu ajuda para reorganizar as finanças do negócio. Clara hesitou, orgulhosa da própria autonomia, mas aceitou ouvir sugestões. Ele apresentou planilhas simples, explicou fluxo de caixa e sugeriu renegociação estruturada do contrato de aluguel. Clara enxergou ali não um milionário distante, mas alguém disposto a trabalhar ao lado dela. A parceria começou a se formar de maneira prática, sem promessas grandiosas. Dias depois, o proprietário do imóvel visitou o restaurante exigindo definição imediata sobre os valores atrasados. A tensão se espalhou pelo salão. Clientes perceberam o clima carregado. Eduardo, que almoçava ali naquele momento, interveio propondo um acordo formal com prazos claros e garantia bancária. A negociação trouxe alívio temporário, mas criou um novo compromisso financeiro que exigiria disciplina rigorosa de Clara. No ambiente corporativo, a implementação do comitê de risco começou a gerar resultados visíveis. Investidores que haviam suspendido aporte sinalizaram possível retorno caso a estabilidade se confirmasse nos próximos meses. Porém, uma nova dificuldade surgiu. Um grande parceiro exigiu que Eduardo apresentasse garantias pessoais adicionais para manter contrato estratégico ativo. O pedido tocava diretamente em seu patrimônio individual. A decisão não era simples. Vincular bens pessoais significava expor ainda mais sua vida financeira. Recusar poderia acelerar a perda de mercado. Ele passou noites avaliando cenários, revendo projeções e consultando marcos. A pressão era constante, mas diferente daquela sensação de desespero no terraço. Agora havia foco. Entre reuniões e planilhas, Eduardo começou a visitar o restaurante com frequência maior. Sentava em uma mesa discreta próxima à cozinha aberta. O cheiro de pão de queijo assando e o som das panelas batiam como um lembrete de que reconstruções exigem calor e tempo. Clara falava sobre as festas de padroeiro em sua cidade natal, sobre como a comunidade se unia para erguer barracas e dividir tarefas. Aquela cultura de cooperação começou a influenciar o modo como Eduardo enxergava sua própria empresa. Ele percebeu que liderar não significava controlar tudo, mas coordenar esforços.
Essa mudança interna ainda era silenciosa, mas já transformava suas decisões externas. O ritmo de trabalho na empresa de Eduardo Albuquerque se intensificou ao longo do quarto mês após o colapso financeiro. As reuniões deixaram de ser protocolares e passaram a ser estratégicas, quase cirúrgicas. O comitê de risco, agora ativo, analisava cada proposta com rigor técnico. Pela primeira vez em anos, Eduardo precisava justificar decisões diante de uma equipe que tinha poder real de veto. A mudança alterou completamente a dinâmica interna. O grande parceiro que exigirá garantias pessoais manteve a pressão. Para preservar o contrato, Eduardo precisou oferecer parte de um imóvel comercial que possuía na região da Berrine como garantia adicional. O gesto foi interpretado pelo mercado como sinal de comprometimento. Alguns investidores começaram a recuar do pessimismo inicial. Outros ainda observavam à distância, aguardando resultados concretos. Em paralelo, os relatórios sobre o projeto sustentável no Nordeste continuavam a apresentar evolução consistente. Tratava-se de um empreendimento voltado para energia solar em áreas semiáridas, com impacto social relevante. Eduardo decidiu viajar pessoalmente para avaliar a operação. O calor seco do sertão, o solo avermelhado e o brilho intenso do sol contrastavam com o cinza paulistano que dominava seu cotidiano. Ao conversar com trabalhadores locais e observar painéis solares alinhados sob o céu aberto, ele percebeu que havia ignorado uma oportunidade sólida por excesso de cautela. O retorno a São Paulo trouxe uma decisão importante. Parte do capital restante seria direcionada para ampliar participação naquele projeto, porém sob regras rígidas de governança. O Conselho aprovou com ressalvas, mas reconheceu que a diversificação responsável poderia acelerar a recuperação financeira. A escolha representava risco calculado, diferente da impulsividade que provocou a crise inicial. Enquanto isso, nos Sabores da Serra, Clara Menezes enfrentava consequências do acordo de renegociação do aluguel. As parcelas ajustadas exigiam aumento no faturamento mensal. Ela decidiu reformular o cardápio executivo, incluindo pratos regionais que remetiam às festas juninas do interior mineiro. O cheiro de canjica e milho verde começou a atrair novos clientes. O restaurante passou a receber grupos de funcionários de empresas vizinhas, curiosos com a culinária afetiva. A expansão do movimento trouxe um desafio inesperado. A equipe da cozinha tornou-se insuficiente para atender a demanda crescente. Patrícia sugeriu contratar mais 2 auxiliares, mas isso significaria elevar custos fixos. Clara hesitou. Eduardo observava de perto essa dificuldade e apresentou uma alternativa. Ofereceu consultoria para estruturar melhor a precificação dos pratos, ajustando margens sem comprometer qualidade. A estratégia começou a mostrar efeito gradual. Certa tarde, Helena Duarte procurou Eduardo novamente. Desta vez, trouxe documentação detalhada mostrando que parte das aplicações arriscadas poderia ser compensada com ativos ainda não liquidados. A análise revelou que nem todos os movimentos haviam sido precipitados. Algumas escolhas tinham base técnica consistente, embora executadas no momento errado. A revelação alterou o clima da conversa entre eles. Eduardo passou a enxergar Helena sob perspectiva mais complexa. A falha dela não foi simples irresponsabilidade, mas mistura de ambição e insegurança. Essa compreensão não apagava o prejuízo, mas diminuía a sensação de traição absoluta. Ele começou a separar erro profissional de valor pessoal. Na empresa, a notícia sobre o projeto de energia solar começou a circular positivamente. Um investidor institucional manifestou interesse em aportar recursos adicionais caso os indicadores se mantivessem estáveis pelos próximos meses. Essa sinalização fortaleceu a imagem de recuperação estratégica. Porém, o acordo exigia auditorias ambientais e relatórios de impacto social detalhados, aumentando a carga administrativa. Eduardo dividia seus dias entre reuniões formais, visitas técnicas e encontros discretos no restaurante de Clara. Em uma dessas noites, sentado próximo à cozinha aberta, ouviu Clara falar sobre como, na infância, a comunidade se reunia para construir barracas de festa junina em mutirão. Ninguém perguntava quem lucraria mais. Todos queriam que a festa acontecesse. Aquela visão coletiva começou a influenciar uma nova ideia em sua mente. Ele passou a considerar a criação de um fundo voltado para pequenos empreendedores locais, inspirado naquele espírito de cooperação. Antes de apresentar o projeto ao conselho, analisou minuciosamente os riscos e impactos. Sabia que qualquer nova iniciativa seria observada com lupa.
A cobertura nos jardins já não parecia tão silenciosa quanto antes. Eduardo voltava para casa com a sensação de estar reconstruindo algo concreto, mesmo que lentamente. Ainda havia pressão externa e incertezas internas, mas a postura dele mudará. O homem que quase desistiu no topo do prédio agora enfrentava desafios com método renovado. O quinto mês marcou uma mudança visível na postura de Eduardo Albuquerque. A tensão ainda existia, mas já não dominava suas decisões. O projeto de energia solar no Nordeste começava a apresentar números consistentes, e relatórios preliminares indicavam geração estável de receita. A notícia percorreu discretamente o mercado financeiro, restaurando parte da confiança que havia sido abalada. Mesmo assim, o ambiente na sede da empresa permanecia cauteloso. O comitê de risco rejeitou 2 propostas de expansão consideradas agressivas demais. Em outro momento, Eduardo teria insistido. Agora, escutava, ponderava e ajustava. Essa nova disciplina começou a alterar a percepção dos conselheiros. A liderança deixava de ser centralizadora e tornava-se estratégica. Marcos Teles trouxe uma informação relevante em uma das reuniões semanais. Um antigo executivo da empresa, afastado meses antes por divergências com Helena, demonstrara interesse em retornar para auxiliar na reestruturação financeira. O profissional tinha histórico sólido e bom relacionamento com investidores institucionais. A sugestão dividiu opiniões. Alguns membros temiam conflitos antigos. Eduardo avaliou com frieza. Percebeu que reintegrar alguém que já conhecia os processos poderia acelerar ajustes internos. Após conversas reservadas, decidiu convidá-lo de volta, estabelecendo metas claras e limites bem definidos. A medida trouxe impacto imediato. Investidores que haviam reduzido exposição começaram a reconsiderar posições, confiando na experiência técnica da equipe reforçada. Contudo, a recontratação exigiu concessões salariais elevadas e participação variável nos lucros, pressionando o caixa no curto prazo. Enquanto isso, Helena mantinha contato frequente com consultores para reorganizar ativos ainda pendentes. Em uma reunião mais longa, ela apresentou projeções que mostravam possibilidade de recuperação parcial de valores aplicados. Eduardo analisou os números sem emoção aparente. O relacionamento entre os dois se tornará profissional, distante do envolvimento afetivo que antes existia. A convivência era pautada por responsabilidade e resolução prática. No restaurante Sabores da Serra, Clara Menezes enfrentava nova fase de crescimento. O cardápio reformulado começava a atrair empresários e funcionários das redondezas. O cheiro de frango com quiabo e arroz fresco invadia a calçada na hora do almoço. Porém, o aumento da demanda revelou falhas operacionais. Um fornecedor atrasou a entrega de ingredientes básicos, comprometendo parte do serviço em um dia de movimento intenso. Clientes reclamaram da demora. Eduardo presenciou a tensão na cozinha e observou Clara reorganizando a equipe com firmeza. Mais tarde, sugeriu que ela formalizasse contratos com fornecedores estratégicos, garantindo prazos e penalidades por atraso. Clara hesitou, acostumada a acordos informais baseados em confiança. Ainda assim, reconheceu que o crescimento exigia estrutura mais profissional. Nos dias seguintes, Patrícia informou que a renegociação do aluguel começaria a pesar no fluxo de caixa se o movimento não se mantivesse estável. A pressão financeira voltou a rondar o restaurante. Eduardo decidiu investir formalmente no negócio de Clara, mas sob condições claras de transparência contábil e metas definidas. A proposta trouxe alívio imediato, mas também responsabilidade ampliada para ambos. No ambiente corporativo, a recuperação gradual da empresa ganhou destaque em uma coluna de economia de Jornal Paulista. A matéria mencionava a reestruturação interna e o investimento em energia sustentável como sinais de maturidade empresarial. A exposição positiva trouxe novos contatos e propostas de parceria. Porém, também atraiu olhares críticos que aguardavam qualquer deslize para questionar a estabilidade conquistada. Eduardo começou a trabalhar na estrutura do fundo voltado a pequenos empreendedores locais. Inspirado pelas histórias de Clara sobre festas comunitárias e cooperação, desenhou um modelo com critérios técnicos rigorosos. O projeto previa apoio financeiro e mentoria para negócios familiares da região. Antes de apresentar oficialmente ao Conselho, submeteu a proposta à análise jurídica e financeira detalhada. As noites na cobertura deixaram de ser silenciosas e pesadas. Eduardo passou a estudar relatórios até tarde não por desespero, mas por estratégia. Sentia que cada decisão agora era fruto de reflexão consciente.
A confiança em si mesmo não estava totalmente restaurada, mas já não era inexistente. Clara, por sua vez, via no crescimento do restaurante não apenas números melhores, mas reconhecimento do trabalho construído com esforço. A parceria com Eduardo transformava-se em algo sólido, baseado em respeito mútuo. Ambos carregavam cicatrizes recentes, porém começavam a enxergar futuro onde antes havia apenas insegurança. O sexto mês trouxe uma mudança perceptível no ambiente ao redor de Eduardo Albuquerque. A empresa já não respirava sob o peso constante da incerteza. Os relatórios do projeto de energia solar no Nordeste mostravam estabilidade contínua, e a auditoria. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Independente confirmou que as novas regras de governança estavam funcionando. O mercado começou a reagir de forma concreta. Um fundo institucional formalizou proposta de aporte significativo, condicionado a metas claras de desempenho trimestral. Eduardo reuniu o conselho para avaliar a oferta. A entrada de capital fortaleceria o caixa e permitiria acelerar a recuperação, mas implicava diluição acionária adicional. Ele sabia que abrir mão de mais participação significava reduzir seu controle direto sobre decisões futuras. Durante anos, construiu um império empresarial com autonomia quase absoluta. Agora, precisava aceitar que a solidez exigia divisão de poder. Após horas de discussão técnica, a proposta foi aprovada com ajustes. A notícia repercutiu rapidamente no mercado financeiro paulista. A imagem de instabilidade começou a ser substituída por narrativa de reestruturação eficiente. Investidores que haviam adotado postura defensiva passaram a observar a empresa com interesse renovado. No entanto, um novo desafio surgiu internamente. Parte da equipe mais antiga demonstrava resistência às mudanças no modelo de gestão. Alguns executivos sentiam que a empresa perderá agilidade com tantas camadas de aprovação. Marcos Teles alertou que o clima organizacional precisava de atenção. Eduardo decidiu promover reuniões abertas com lideranças intermediárias para esclarecer objetivos e ouvir críticas. A medida exigiu tempo e disposição emocional, mas fortaleceu a coesão interna. Enquanto isso, o Fundo de Apoio a Pequenos Empreendedores começava a tomar forma jurídica. Advogados estruturaram contratos padronizados e critérios de seleção. Eduardo insistiu que o projeto tivesse foco regional, priorizando negócios familiares da capital paulista e cidades vizinhas. A inspiração vinha das histórias de cooperação que Clara compartilhava sobre o interior mineiro. Ele queria replicar aquele espírito comunitário em escala organizada. Nos Sabores da Serra, Clara Menezes enfrentava a fase de expansão operacional. Com o investimento formalizado por Eduardo, contratou 2 novos auxiliares de cozinha e implementou o sistema simples de controle de estoque sugerido por ele. A rotina ficou mais eficiente. O cheiro de tempero fresco e pão de queijo quente continuava atraindo clientes, mas agora havia planejamento por trás do movimento. Certa tarde, um crítico gastronômico local visitou o restaurante sem aviso. Observou o atendimento, provou o prato executivo e publicou resenha positiva em rede social especializada. O fluxo de clientes aumentou nos dias seguintes. O reconhecimento trouxe entusiasmo, mas também pressão para manter padrão elevado. Clara redobrou atenção aos detalhes, revisando receitas e supervisionando cada preparo. Eduardo passou a frequentar o restaurante não apenas como investidor, mas como alguém que encontrava ali equilíbrio emocional. Sentava-se em mesa discreta e observava a dinâmica da cozinha aberta. O barulho das panelas, o vapor subindo das panelas de feijão e o som de risadas no salão contrastavam com o silêncio calculado das salas de reunião. Helena Duarte continuava envolvida na reorganização de ativos pendentes. Em conversa franca, admitiu que parte de suas decisões foi motivada pelo desejo de provar independência profissional. Eduardo ouviu sem julgamento agressivo. A relação entre os dois evoluiu para respeito distante. Ele compreendeu que manter ressentimento não agregaria valor à reconstrução que buscava. No final do 6º mês, os primeiros pequenos empreendedores selecionados pelo fundo receberam orientação financeira inicial. Entre eles havia uma costureira da Zona Leste e um casal que produzia doces caseiros. Eduardo participou das reuniões inaugurais, apresentando o projeto com clareza técnica e tom sereno. Sentiu que aquele movimento representava algo além de retorno financeiro.
A cobertura nos jardins já não era cenário de pensamentos sombrios. Eduardo começava a enxergar o prédio da Avenida Paulista com outro significado. O local onde quase desistiu tornava-se símbolo de decisão consciente. A confiança não estava totalmente restaurada, mas havia consistência nas escolhas. Clara percebia mudança semelhante nele. O olhar antes carregado agora mostrava foco. A parceria profissional consolidava-se com base em transparência e disciplina. Ambos entendiam que crescimento exigia vigilância constante. Nenhuma conquista era automática. O caminho ainda apresentava desafios, mas o sexto mês demonstrava que reconstrução não era apenas possível. Era real, sustentada por trabalho diário e decisões calculadas. O sétimo mês começou com um movimento incomum na sede da empresa de Eduardo Albuquerque. O aporte do fundo institucional foi oficialmente confirmado, e o valor entrou no caixa com impacto imediato. A notícia percorreu o mercado financeiro com rapidez, reposicionando a empresa como caso de recuperação estratégica. O nome de Eduardo voltou a circular em reuniões importantes na Faria Lima, agora associado à resiliência e reorganização eficiente. Com o reforço de capital, ele acelerou a expansão controlada do projeto de energia solar no Nordeste. Novos contratos de fornecimento foram assinados, sempre sob supervisão do Comitê de Risco. A disciplina implantada nos meses anteriores começava a produzir resultados concretos. O fluxo de receita estabilizou, e projeções indicavam crescimento sustentável nos próximos trimestres. Porém, nem tudo avançava sem tensão. Um grupo minoritário de acionistas questionou a diluição progressiva da participação de Eduardo. Surgiram comentários de que ele estaria abrindo mão de protagonismo excessivamente. A crítica atingiu um ponto sensível. Durante anos, ele associou liderança a controle direto. Agora precisava demonstrar que dividir poder era estratégia, não fraqueza. Eduardo convocou a Assembleia Extraordinária para esclarecer a visão de longo prazo. Apresentou números detalhados, projeções auditadas e relatórios de impacto social do projeto nordestino. A exposição foi firme e técnica. Ao final, parte dos críticos recuou, convencida pela consistência dos dados. A empresa consolidava novo momento. Enquanto isso, o Fundo de Apoio a Pequenos Empreendedores começava a ganhar visibilidade regional. Histórias de negócios familiares fortalecidos pela mentoria financeira passaram a circular em veículos locais. A iniciativa reforçava a imagem de Eduardo como empresário comprometido com desenvolvimento sustentável. O reconhecimento público trouxe convites para palestras e eventos empresariais. Nos Sabores da Serra, Clara Menezes enfrentava desafio diferente. O aumento do movimento exigiu ampliação do espaço físico. Mesas já não eram suficientes nos horários de pico. Patrícia sugeriu alugar a sala comercial ao lado, mas o valor pedido era elevado. Clara hesitava em assumir novo compromisso financeiro, mesmo com crescimento visível. Eduardo analisou a proposta com cautela. Avaliou o fluxo de caixa, projeções de demanda e custos de reforma. Concluiu que a expansão era viável, desde que realizada de forma gradual. Clara aceitou avançar, mas sob condição de manter a identidade do restaurante intacta. Não queria transformar o ambiente acolhedor em espaço impessoal. A reforma começou com ajustes discretos. Paredes foram abertas, iluminação reforçada e mesas distribuídas com planejamento. O cheiro de tinta fresca misturou-se ao aroma constante de temperos. O restaurante ganhou novo fôlego. Clientes perceberam o cuidado nos detalhes. Nesse período, Helena Duarte trouxe informação relevante sobre ativos remanescentes ligados aos investimentos problemáticos. Parte dos valores estava vinculada a um contrato que começava a apresentar recuperação inesperada. A atualização alterou novamente o cenário financeiro pessoal de Eduardo. O prejuízo inicial já não parecia tão absoluto quanto meses antes. Ele recebeu a notícia com equilíbrio, sem euforia. Aprenderá que oscilações fazem parte do processo. Decidiu reintegrar os valores recuperados diretamente ao Fundo de Pequenos Empreendedores, ampliando a capacidade de apoio. A escolha surpreendeu parte do conselho, mas reforçou coerência com a nova postura que adotará. No restaurante, a reinauguração informal do espaço ampliado ocorreu em uma noite de movimento intenso. Música ambiente suave, cheiro de comida caseira e conversas animadas criaram atmosfera acolhedora. Eduardo observava Clara circulando entre as mesas com segurança e liderança natural. A parceria entre os dois estava consolidada em respeito mútuo.
Em meio ao crescimento, surgiu nova pressão. Um concorrente próximo iniciou campanha agressiva de preços baixos, tentando atrair a clientela da região. Clara precisou revisar estratégias sem comprometer qualidade. Eduardo sugeriu foco em diferenciação e fidelização, não em disputa direta de preços. A decisão exigiu confiança na própria proposta gastronômica. No ambiente corporativo, a empresa de Eduardo atingiu o primeiro trimestre completo com resultados positivos desde o início da crise. O relatório divulgado ao mercado mostrou recuperação gradual e consistente. A credibilidade começava a se firmar novamente. Eduardo sentia mudança interna profunda. O homem que quase perdeu o equilíbrio agora sustentava decisões com serenidade calculada. Não havia triunfalismo, apenas trabalho contínuo. O 7º mês consolidava o entendimento de que reconstrução verdadeira não acontece em saltos bruscos, mas em passos firmes e bem avaliados. O 8º mês trouxe um teste inesperado para Eduardo Albuquerque. A empresa apresentava números estáveis, o projeto de energia solar avançava com eficiência e o fundo de apoio a pequenos empreendedores começava a ganhar reconhecimento nacional. Porém, um cenário externo alterou temporariamente o equilíbrio conquistado. Oscilações no mercado internacional impactaram diretamente o valor de contratos vinculados ao setor energético. As projeções otimistas sofreram ajustes imediatos. A notícia chegou em uma manhã de terça-feira, durante reunião técnica com o Comitê de Risco. Marcos Telles apresentou gráficos atualizados que indicavam redução nas margens previstas para os próximos 2 trimestres. Não se tratava de colapso, mas de desaceleração relevante. O Conselho exigiu revisão imediata do plano de expansão no Nordeste. Eduardo ouviu atentamente. Em vez de reagir com impulso defensivo, solicitou análise detalhada dos cenários alternativos. Decidiu suspender temporariamente a abertura de 2 novas unidades previstas e concentrar recursos na consolidação das já existentes. A medida demonstrou prudência e evitou exposição desnecessária. A decisão teve consequência direta. Parte da equipe envolvida na expansão precisou ser realocada internamente, gerando desconforto inicial. Enquanto o ambiente corporativo se ajustava, os Sabores da Serra vivia fase intensa. A ampliação do espaço trouxe aumento consistente de clientes, mas também elevou custos fixos. A concorrência agressiva da região mantinha pressão constante sobre preços. Clara Menezes percebeu que precisava fortalecer a identidade do restaurante além da comida. Ela decidiu organizar uma noite temática inspirada nas festas juninas do interior mineiro. Bandeirinhas coloridas foram penduradas, o cardápio ganhou pamonha, canjica e bolo de milho, e música regional preencheu o ambiente. O evento atraiu não apenas clientes habituais, mas também moradores do bairro curiosos com a proposta. O salão ficou lotado, e o cheiro de milho cozido misturava-se ao som animado das conversas. Eduardo participou da organização financeira do evento, estruturando orçamento e projeções de retorno. A iniciativa mostrou que tradição cultural poderia se transformar em estratégia de diferenciação. O sucesso da noite temática fortaleceu o posicionamento do restaurante como espaço acolhedor e autêntico. Em meio a esse momento positivo, Helena Duarte trouxe nova atualização sobre os ativos remanescentes. Parte dos contratos antes considerados problemáticos apresentava recuperação mais acelerada do que o previsto. A melhora não eliminava completamente as perdas iniciais, mas reduzia significativamente o impacto no patrimônio pessoal de Eduardo. A informação consolidou a percepção de que decisões precipitadas podem gerar consequências reversíveis quando acompanhadas com disciplina. No ambiente empresarial, a postura cautelosa adotada por Eduardo diante da oscilação internacional começou a ser vista como exemplo de gestão madura. Um veículo econômico de grande circulação publicou reportagem destacando a recuperação responsável da empresa e a diversificação sustentável de investimentos. A exposição ampliou a visibilidade do Fundo de Apoio a Pequenos Empreendedores, que passou a receber inscrições de diversas regiões do estado. O aumento na procura exigiu estrutura mais robusta. Eduardo contratou equipe técnica para avaliar projetos e implementar critérios mais rigorosos de seleção. O crescimento trouxe responsabilidade ampliada. Cada decisão impactava famílias reais, negócios pequenos, histórias de esforço. No restaurante, Clara enfrentou um contratempo operacional. Um dos novos auxiliares pediu demissão repentina, gerando sobrecarga temporária na equipe. O ritmo intenso exigiu reorganização rápida. Eduardo sugeriu treinamento cruzado para que funcionários pudessem cobrir diferentes funções.
A solução fortaleceu a integração da equipe e reduziu vulnerabilidades futuras. As noites de Eduardo na cobertura tornaram-se momentos de planejamento estratégico. Ele analisava relatórios enquanto observava as luzes da cidade refletidas no vidro. O prédio da Avenida Paulista, que um dia representou desespero, agora simbolizava transformação consciente. A oscilação recente do mercado não abalou sua estrutura emocional como antes teria abalado. Clara, por sua vez, percebia que o restaurante já não dependia apenas do movimento espontâneo. Havia estratégia, planejamento e visão de longo prazo. A parceria entre eles se consolidava em confiança prática, construída por decisões conjuntas. O 8º mês demonstrou que estabilidade não significa ausência de desafios. Significa capacidade de enfrentá-los sem perder direção. Eduardo compreendeu que crescimento verdadeiro exige adaptação constante. E dessa vez, ele estava preparado. O 9º mês começou com um marco simbólico para Eduardo Albuquerque. A empresa divulgou o balanço anual preliminar e, pela primeira vez desde o colapso financeiro provocado pelas decisões precipitadas de Helena Duarte, os números fecharam no azul. Não era o lucro exuberante de outros tempos, mas era consistente, auditado e sustentável. O mercado reagiu de forma positiva. Ações que haviam perdido valor recuperaram parte do terreno. Eduardo acompanhou a divulgação na sala de reuniões principal, ao lado de Marcos Teles e dos demais membros do conselho. Não houve comemoração exagerada. Houve silêncio respeitoso e a consciência de que aquele resultado representava meses de disciplina e revisão profunda de processos. A credibilidade não estava totalmente restaurada, mas havia base sólida para avançar. O projeto de energia solar no Nordeste ultrapassou as metas mínimas de geração previstas para o período. A estratégia de expansão cautelosa mostrou-se acertada diante das oscilações internacionais. Investidores que aguardavam sinais consistentes iniciaram novas negociações para ampliar participação no empreendimento. Eduardo manteve postura firme. Não repetiria erros do passado aceitando propostas sem análise detalhada. Paralelamente, o Fundo de Apoio a Pequenos Empreendedores atingiu número expressivo de negócios assistidos. Histórias de crescimento começaram a circular em reportagens regionais. A costureira da Zona Leste ampliou produção e contratou ajudantes. O casal de produtores de doces formalizou a marca e iniciou vendas para supermercados locais. Eduardo visitou alguns desses empreendimentos pessoalmente, observando de perto os resultados práticos da iniciativa. Enquanto o cenário corporativo consolidava a recuperação, os Sabores da Serra alcançava novo patamar. A noite temática inspirada nas festas juninas transformou-se em evento mensal. O restaurante tornou-se ponto de encontro fixo para moradores e profissionais da região. Clara Menezes ampliou parcerias com fornecedores locais, fortalecendo a identidade regional do cardápio. No entanto, o crescimento trouxe novo desafio. Uma grande rede gastronômica demonstrou interesse em adquirir o restaurante para incorporar o conceito à sua marca. A proposta incluía valor atrativo e expansão nacional. Clara recebeu a oferta com surpresa. Eduardo analisou os termos com atenção técnica. A venda significaria lucro imediato, mas também perda de autonomia e possível descaracterização da essência que tornava os Sabores da Serra único. A decisão exigia ponderação cuidadosa. Clara refletiu sobre a trajetória construída com esforço. Eduardo observou que crescimento sustentável nem sempre está ligado à expansão acelerada. A discussão entre os dois foi objetiva, focada em valores e propósito. A escolha feita preservou a identidade do restaurante, mesmo diante da tentação financeira. No campo pessoal, Helena apresentou o relatório final sobre ativos que ainda estavam sob sua responsabilidade. Parte significativa dos valores comprometidos foi parcialmente recuperada. A entrega formalizou o encerramento definitivo da relação profissional entre ela e Eduardo. A conversa foi tranquila, marcada por reconhecimento mútuo de aprendizados. Não havia mais tensão dominante, apenas maturidade. O prédio da Avenida Paulista, palco do momento mais sombrio da vida de Eduardo, ganhou novo significado quando ele decidiu utilizar o terraço para evento de lançamento oficial da expansão do Fundo de Empreendedores. O espaço foi reorganizado com estrutura segura e decoração discreta. Empresários, investidores e pequenos beneficiados pelo fundo reuniram-se ali. A vista da cidade iluminada ao entardecer serviu como cenário simbólico de superação. Eduardo discursou com objetividade. Falou sobre disciplina, responsabilidade e reconstrução consciente.
Não mencionou fragilidade passada, mas a experiência estava implícita em cada palavra. O público reagiu com respeito. No restaurante, Clara preparava cardápio especial para celebrar a consolidação do negócio. O cheiro de comida caseira subia novamente pelo prédio, preenchendo o ar da noite paulistana. Eduardo sentiu que aquele aroma representava algo maior do que simples refeição. Era símbolo de recomeço. O 9º mês confirmou que a reconstrução não era temporária. Era estruturada. A empresa operava com governança fortalecida, o projeto sustentável gerava resultados concretos e o fundo de apoio impactava vidas reais. Eduardo havia atravessado crise profunda sem perder a capacidade de agir com estratégia. A cidade continuava vibrando sob as luzes da Avenida Paulista. Desta vez, ele não olhava para baixo com desespero, mas para frente com clareza. O 10º mês amanheceu com um céu limpo sobre a Avenida Paulista. A cidade parecia mais silenciosa naquele domingo, como se respeitasse a importância do que seria celebrado ali. Eduardo Albuquerque acordou cedo, caminhou até a janela do apartamento e observou o mesmo horizonte que um dia encarou com desespero. A diferença estava dentro dele. Onde antes existia vazio, agora havia firmeza. A empresa divulgara oficialmente o balanço anual completo na noite anterior. A recuperação não era apenas contábil, era institucional. Investidores retornaram com confiança renovada, contratos foram restabelecidos e novos projetos sustentáveis estavam em fase avançada de planejamento. O nome de Eduardo voltou a ser associado não apenas à fortuna, mas à responsabilidade e visão estratégica. Ele reconstruíra não só patrimônio, mas reputação. Naquela manhã, o terraço do prédio que um dia representou seu limite tornou-se palco de um encontro especial. O evento reunia colaboradores antigos, novos parceiros, pequenos empreendedores apoiados pelo fundo e amigos próximos. Não era uma celebração de números, mas de trajetória. Clara Menezes chegou cedo ao local, trazendo parte da equipe dos Sabores da Serra. Mesas foram organizadas com pratos preparados com cuidado minucioso. Havia pão artesanal ainda quente, bolos simples de fubá e laranja, carnes lentamente assadas e sobremesas que misturavam tradição e criatividade. O aroma espalhou-se pelo terraço, misturando-se à brisa leve da manhã. Eduardo caminhou até ela com expressão serena. O olhar que trocavam dispensava formalidades. Clara fora a pessoa que segurou seu braço quando tudo parecia perdido. Não apenas impediu uma queda física, mas ofereceu presença firme em meio ao caos. Desde então, construíram relação baseada em respeito, admiração e verdade. O evento começou com falas breves de parceiros e beneficiados pelo fundo. Uma jovem empreendedora relatou como o microcrédito permitiu transformar um pequeno ateliê em negócio consolidado. Um agricultor contou que os painéis solares instalados na propriedade reduziram custos e ampliaram produção. Cada relato reforçava a dimensão humana da reconstrução. Quando chegou a vez de Eduardo falar, ele caminhou até o centro do terraço e parou exatamente no ponto onde meses antes havia se apoiado no parapeito. A vista da cidade estendia-se imponente. Ele respirou fundo. Falou sobre responsabilidade, sobre erros que custam caro e sobre escolhas que salvam vidas. Reconheceu que a dor fez parte do processo, mas que a decisão de continuar foi determinante. Agradeceu à equipe que permaneceu ao seu lado, a Marcos Teles pela lealdade profissional e, sobretudo, a Clara Menezes, cuja coragem silenciosa mudou o rumo de sua história. Enquanto ele falava, Clara observava com olhos marejados. Não havia ostentação no discurso, apenas verdade. Eduardo aproximou-se dela ao final, segurou suas mãos e declarou diante de todos que o maior investimento que fizera naquele ano não estava em planilhas, mas na construção de um futuro compartilhado. O gesto simples de ajoelhar-se ali não tinha espetáculo, tinha significado. Ele não carregava mais a sombra da traição de Helena Duarte. Carregava aprendizado. Ofereceu a Clara um anel discreto, símbolo de compromisso nascido não da ilusão, mas da experiência. Ela aceitou com um sorriso que misturava surpresa e emoção contida. Aplausos ecoaram pelo terraço. Não eram apenas para um pedido de casamento, mas para a jornada inteira. Eduardo abraçou Clara sob o céu claro da cidade que testemunhara sua queda e agora assistia à sua ascensão renovada. O prédio deixou de ser lembrança amarga e tornou-se marco de renascimento. A empresa seguia sólida, o fundo transformava realidades e os Sabores da Serra consolidava-se como espaço de encontros verdadeiros. Eduardo não era apenas milionário por patrimônio,
mas por propósito. A cidade pulsava abaixo deles, viva e promissora. Ele não olhava mais para o abismo. Olhava para o horizonte, com Clara ao seu lado, certo de que a verdadeira riqueza era ter encontrado força para recomeçar e alguém disposto a caminhar junto. Fim. Chegou até o fim? Então escreve socorro nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.